Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Você que está aí, vai compartilhando esse vídeo, se você ainda não convidou aquele amigo, aquela amiga. Peço que agora você faça aí o convite a ela, de chamar, vamos ouvir uma palavra de Deus, palavra abençoada que o Senhor tem para você essa noite. Manda um zap para ela, manda uma mensagem aí pelo direct do Instagram e manda o link aí do YouTube da Igreja Lagoinha Natal e convida ele para participar desse momento onde estaremos compartilhando da palavra de Deus. Romanos capítulo 12, eu quero ler aqui os 2 primeiros versículos desse capítulo 12 da carta aos Romanos, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Eu amo esse texto, esses versículos aqui do capítulo 12 da carta aos Romanos, onde o apóstolo ele trata aqui sobre esta nova vida em Cristo Jesus. E ele aqui nessas palavras onde ele fala sobre essa nova vida, ele também faz questão de introduzir um assunto que está no centro da nossa vivência cristã. É um assunto que é pertinente demais a todas as coisas que fazemos, falamos, pensamos, seja por obras, seja por palavras. Esse assunto que é introduzido aqui nesses primeiros versículos do capítulo 12 é muito forte ao nosso coração, que fala sobre a vontade de Deus, sobre fazer a vontade de Deus, sobre conhecer a vontade de Deus. Esse é um dos temas centrais da nova vida em Cristo Jesus. E é interessante que fazer a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus, é algo que é muito buscado por todos aqueles que nasceram de novo, lógico, porque todos, de alguma forma, querem agradar ao seu Deus, ao Senhor que lhe chamou, que lhe resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Logo, todos devem passar pela sua vontade. Mas é interessante que muitos buscam essa vontade como que parecendo que ela está oculta, que ela não é possível ser encontrada de forma fácil ou de forma rápida. E a impressão que se dá é que a vontade do Senhor ela está escondida em algum lugar, ela está oculta, e aí as pessoas procuram de várias formas, de várias maneiras, tentam usar de todas as maneiras possíveis para conseguir chegar a essa vontade que está oculta e não se consegue saber, nem se conhecer, nem se chegar até ela. Mas também tem outras pessoas que, quando se deparam com a vontade de Deus, essa palavra, essa revelação sobre o desejo do coração de Deus causa medo, causa sofrimento, causa desespero. Muitas vezes isso acontece porque a nossa vontade, ela está conflitando com a vontade de Deus. E aí nós, muitas vezes, sabendo da vontade do Senhor, que esta vontade é contrária àquilo que está reinando no meu coração, aquilo que está me movendo, aquilo que está fazendo eu andar, falar, me relacionar, aquela vontade vai confrontar, vai pesar, e aí a vontade do Senhor se torna um sofrimento para essa pessoa. Eu costumo dizer que dessas pessoas, elas preferem não saber a vontade de Deus,
Porque quando elas sabem da vontade de Deus, essa vontade se torna um peso gigantesco sobre as suas costas, né? Uma vez uma jovem chegou e ela disse: missionário, eu estou namorando com um jovem que não é cristão. O que é que o senhor acha? Eu disse: minha irmã, eu sou casado, eu não acho nada. Né, pastor André? Eu não acho nada. Mas a palavra do Senhor, ela acha alguma coisa. E aí ela já olhou para mim e eu disse: olha o que é que a Escritura diz. Não entre em julgo desigual. Porque o que tem a ver a luz com as trevas, o santo com o profano, a mentira com a verdade? São dois mundos distintos. As Escrituras estão dizendo que a vontade do Senhor é que as coisas aconteçam dentro do seu reino, dentro da sua bênção, dentro da sua graça. Se é verdade, que seja dupla se encontrando. Se é santidade, que sejam os dois na mesma direção. Mas aquela palavra se tornou um peso para o coração dela, porque na verdade ela não queria era saber a vontade do Senhor. Talvez ela imaginasse que eu iria dizer para ela: não, minha irmã, vá lá, vá trabalhando, quem sabe ele se converte, quem sabe dá certo, quem sabe, enfim. Deus, Ele manifesta a sua vontade. Para muitos isso é um peso. Para outros também acreditam que essa vontade é como a Mega Sena. Como é isso? Às vezes algumas pessoas acham que a vontade de Deus para se entender, para se descobrir, para se fazer é algo tão difícil que parece que é como você ganhar na Mega Sena. Só quem ganha é abençoado. Então fulano de tal conseguiu, ele é abençoado. E de mim não, de mim está muito distante, eu não consigo. Enfim, de todas as maneiras que se buscam muitas vezes compreender, entender, fazer a vontade de Deus, ela está dizendo muito mais respeito àquela pessoa que está buscando do que aquele que é dono da vontade. Diz muito mais respeito a mim, a minha pessoa, aquele que está buscando, ao desejo que seja enquadrada a minha vontade e não a vontade daquele que tem todas as coisas na palma da sua mão. Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 11, o Senhor está dizendo, através do apóstolo, que Ele é quem faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Aleluia. Segundo o conselho da sua vontade é que o Senhor faz todas as coisas. Nada é feito simplesmente por mim ou por você. Tudo é feito pelo conselho de Deus, da sua vontade, daquilo que Ele quer. Aprove a Ele entregar o seu Filho para morrer por toda a humanidade. Ele foi que em seu conselho decidiu que a sua vontade seria entregar o seu Filho unigênito para morrer por uma humanidade perdida, rebelde, inserida no pecado. Deus, segundo o seu próprio conselho, aleluia, estabelece a sua vontade. E se queremos buscar a vontade de Deus, nós temos que partir do princípio que não diz respeito a nós, mas diz respeito ao Senhor, diz respeito a Ele. Davi, ele entendia bem isso, tanto que no Salmo 143, no versículo 10, ele diz: Senhor, me ajuda, me ensina, me conduz a fazer a sua vontade. Davi sabia que não bastava conhecer a vontade. Afinal de contas, ele sabia que desagradaria a Deus matar o esposo de uma mulher para possuí-la. Ele sabia que aquilo não era a vontade de Deus. Mas o seu coração se inclinou para a sua própria vontade.
Mas como Deus não permite que nada fique oculto diante da sua vontade, Ele traz o seu profeta para trazer luz à vida de Davi. Não para expor Davi, não para envergonhar Davi, mas para que Davi pudesse voltar novamente ao centro da vontade de Deus. Deus conduz Davi. E ele entende isso. Então em seus salmos ele diz: Senhor, me ensina, me ajuda a fazer a sua vontade. Eu preciso de ti para isso, Senhor. Porque a minha vontade sempre vai ser contrária à sua vontade. O nosso coração é mau, meu irmão. O nosso coração, ele é caído. O nosso coração, ele é inclinado para o mal. E a vontade que brota nele sempre vai ser para nos inclinar para o mal. Por isso que, como Davi, nós também devemos, e se queremos e se desejamos verdadeiramente, devemos olhar para o Senhor e dizer a Ele, clamar a Ele: Senhor, nos conduz para fazermos a sua vontade. Eu quero fazer, Jesus, a sua vontade. Fazer a sua vontade. João capítulo 4, versículo 34, Jesus está dizendo: olha, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Era o seu alimento. Sem isso, ele iria morrer. Ele aguenta passar até 40 dias em jejum, lutando contra o inimigo, contra a sua própria natureza, querendo lhe conduzir, e ele ali no deserto, batalhando em oração, em jejum, ele consegue até aguentar 40 dias, mas a palavra do Senhor diz que ao final daquele tempo os anjos serviram um grande banquete para ele, porque o corpo dele precisava de alimento. E eu acredito que era isso que alicerçava esse pensamento no coração de Jesus. Ele lembrava que, foi 40 dias, foi muito tempo. Eu aguentei, mas no finalzinho eu já estava quase indo. Se os anjos não chegam com aquele banquete, talvez eu não chegasse na próxima cidade para poder me alimentar. E aí então ele formata essa compreensão, esse entendimento, e ele diz: olha, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Aleluia. Ele continua no capítulo 5, no versículo 30, no capítulo 6, no versículo 38. Jesus continua nessa mesma narrativa dizendo: olha, eu não vim para cá para fazer a minha própria vontade, eu vim para cá para fazer a vontade daquele que me enviou. Aleluia. Os apóstolos, ao ouvirem Jesus orar, Lucas capítulo 11, eles dizem: Jesus nos ensina a orar. E aí Jesus vai ensinar eles a orar e diz: olha, que seja feita a vontade do Senhor, como na terra, como no céu, na terra. A vontade do Senhor, do Pai, seja estabelecida. Jesus disse: quer aprender a orar, meu filho? Quero aprender a orar. Pois então começa fazendo a vontade do Pai acontecer aqui nessa terra. Paulo, em todos os seus ensinamentos também, não deixa de enfatizar a necessidade de se fazer, não apenas conhecer a vontade do Pai. Na carta aos Romanos, ele inicia a carta dizendo, no capítulo 1, olha, se for da vontade de Deus, eu estarei aí com vocês. E ele vai lá no finalzinho, no capítulo 15, dizendo: olha, se for da vontade de Deus, quando eu for para a Espanha, eu passarei aí para ver vocês. A vontade de Deus conduzia o coração desses homens. E por que não conduzir então também os nossos corações? Por que então queremos muitas vezes fugir dessa verdade? A palavra do Senhor é como lâmpada
para os nossos pés. É lâmpada porque ela nos mostra o caminho que Deus preparou para nós. Ela não é lâmpada para você abrir um novo caminho. A palavra de Deus, ela é lâmpada para lhe mostrar, trazer a revelação ao seu coração do caminho que o Senhor já abriu, um vivo e novo caminho, para que você possa trilhar por ele. Logo, a palavra de Deus está recheada de sua vontade. Em todas as Escrituras, Deus manifesta a sua vontade de várias formas. Logo, não é o principal fator a forma como Deus traz a clareza da sua vontade. Na verdade, isso não importa como Deus faz isso. Se é através de um sonho, Paulo querendo ir para a Ásia, não consegue, tenta, não consegue. Talvez naquele momento ele está até confuso, porque Deus tinha falado ao seu coração que ele deveria ir aos gentios até os confins da terra, e agora ele querendo ir para os confins da terra, e pela primeira vez na história da igreja, o Espírito Santo proíbe alguém de pregar o Evangelho. Parece contraditório. Como que o Espírito vai nos impedir de pregar o Evangelho? Eles descem para Troade. E é interessante que nessa descida para Troade é nos deixado um ensinamento muito interessante. Eu aprendi com um evangelista amigo, o evangelista Rubens Cunha, quando trabalhávamos juntos no sertão, realizando várias cruzadas de milagres por várias cidades do interior do sertão do Nordeste. Tínhamos momentos que na organização daquela cruzada, o negócio estava atribulado. Sabe aquele dia que nada dá certo? E aí ele um dia falou que a gente estava enrolado em alguma coisa que estávamos tentando fazer, e eu falei com ele, liguei para ele e disse: rapaz, olha, o negócio não está dando certo aqui. Ele disse: meu irmão, vai lá para o hotel, fecha a porta do quarto, liga o ar, toma água, deita, ore ao Senhor, descansa o seu coração, porque amanhã, quando você acordar, Deus vai trazer a clareza ao seu coração daquilo que você precisa fazer para que isso dê certo. E ali eu dormi. No outro dia acordei no café da manhã, quando estávamos tomando café, compartilhando com o outro irmão que estava comigo. Naquele momento Deus trouxe ao nosso entendimento a sabedoria de como nós iríamos resolver aquele problema, e nós conseguimos contornar e fazer com que o propósito que estava diante de nós fosse realizado para a glória do Senhor Jesus. Paulo está em Troade, vindo das regiões das estradas que iam para a Ásia. Ele estava voltando, chega em Troade, para dormir. À noite ele tem um sonho. No sonho, o varão, um homem aparece para ele e diz: olha, você precisa vir pregar o Evangelho aqui em minha região. Aprove a Deus naquele momento trazer ao coração do apóstolo Paulo a clareza da sua vontade através de um sonho. A forma como Deus escolhe não faz diferença alguma se o nosso coração não estiver disposto a fazer essa vontade. Nós precisamos estar dispostos muito mais a fazer a sua vontade do que simplesmente a saber, para que depois, ela chegando, a gente não se pegue em contradição e fuja daquilo que Deus trouxe aos nossos corações. Eu lembro quando estávamos em 2012 em um treinamento fazendo aqui na praia de Barreta. Nós estávamos no período teórico desse treinamento, e nós íamos para o período prático lá para o sertão do Seridó, aqui do Rio Grande do Norte, uma comunidadezinha rural lá na cidade de Jardim do Seridó, aonde a história que nós ouvíamos da igreja daquela cidade é que naquele lugar ninguém se converte.
Não adianta ir pregar o evangelho lá. Falamos com um irmão de uma igreja lá e ele disse assim: missionário, por que você não procura outro lugar para ir fazer esse projeto? Porque para onde você está indo, o povo lá ninguém quer Jesus. Você vai perder seu tempo lá. Eu digo: meu irmão, deixa Deus trabalhar. E nós estávamos aqui no início do treinamento, preparados para ir para uma outra localidade. E aí no último dia do treinamento teórico, quando a gente iria sair para essa localidade, e Deus já vinha falando aos nossos corações sobre mudança, sobre mudança, sobre mudança, e a gente sem compreender o que é que Deus estava ali querendo falar aos nossos corações. E no último dia, pastor André, a gente estava à noite, o bolo em cima da mesa, e eu disse: meus irmãos, agora nós estamos encerrando o período teórico do treinamento e vamos para o período prático. Quando eu disse prático, entra 3 ladrões por uma porta, mais outro pela outra, todo mundo armado, um assalto, que o pessoal pensou que era uma brincadeira. Eles disseram: não, Bela Guarda preparou esse negócio aqui para dar um susto na gente. Mas era de verdade. Eles entraram, levaram o celular de todo mundo, carteira, levaram minha carteira, que eu estava com todo o dinheiro da viagem que nós iríamos fazer logo em seguida. Eu tinha sacado o dinheiro para poder pagar ônibus e fazer tudo e tal. Eles levaram tudo. E aí, quando acabou todo aquele momento, eles foram embora, levaram o meu carro. E nós viemos de Barreto, viemos aqui para uma casa em Natal, para daqui sair para o período prático. E os irmãos diziam assim: rapaz, Bela Guarda, você está muito calmo, você está nervoso, é o que foi que houve, tal. Eu digo: não, meus irmãos, eu estou tentando entender a vontade de Deus. Eu estou tentando entender o que é que Deus está querendo falar conosco em meio a tudo isso. E aí, através de toda essa circunstância que aconteceu, nós entendemos que não deveríamos ir para aquele lugar aonde íamos, e deveríamos ir lá para Jardim do Siridó, para esse povoado da zona rural. E nós mudamos toda a direção e fomos em direção àquele povoado. E durante 15 dias nós ficamos lá pregando o evangelho. Quase 50 pessoas entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Umas 40 e poucas pessoas entregaram a sua vida a Jesus. Hoje existe um templo construído e uma igreja que adora o nome de Jesus naquele lugar. Glória a Deus. A vontade do Senhor, ela vai se mostrar a você, vai chegar até o seu coração de diferentes formas. Talvez seja lendo a Escritura, lendo a palavra. Eu lembro em outro treinamento em que estávamos lá no Piauí, durante o período teórico, um irmão que estava aqui, ele tinha tido alguns sonhos de uma pessoa matando outra de faca. E isso ele estava angustiando muito ele orava pela família, orava e tal. E nós fomos para o período prático, chegou lá no Piauí. À noite ele teve outro sonho, e nesse sonho ele via a pessoa, um jovem, levando uma facada e caía numa lama, num poço de lama e morria. E ele acordou pela madrugada, acordou todo mundo, o pessoal acordou, vamos orar, e fomos orar, oramos ao Senhor, e ali ele lendo a palavra de Deus, Deus trouxe uma palavra ao coração dele. Não temesse, que o Senhor estava no controle de todas as coisas. E quando foi pela manhã, umas 10 horas da manhã, o meu telefone tocou, e eu atendi. Era a mãe daquele jovem. Ligou para mim lá. Disse: missionário, eu queria que você avisasse aí a fulano de tal, que o irmão dele foi assassinado essa madrugada. Eu disse: como é, meu irmão? Ele disse: ele estava numa cidade e houve um problema, e um outro rapaz que estava lá com ele se desentenderam, e o cara pegou uma faca, deu facadas nele e matou o irmão dele, e o irmão dele faleceu. Eu queria que você comunicasse aí a ele. Eu digo: misericórdia, Senhor. Eu digo: meu Deus, como é que eu vou falar isso para esse cara aqui agora? Como é que eu vou chegar para ele agora no meio do treinamento, dizer para ele que o irmão dele foi assassinado de faca? Mas tínhamos que dizer. Chamei alguns pastores que estavam lá conosco, chamamos ele, e eu falei para ele, eu disse: olha, meu irmão, aconteceu uma tragédia,
seu irmão foi assassinado e tal. Ele baixou a cabeça, chorou. Eu disse, meu irmão, se você quiser, eu lhe levo para Natal e para você. E ele levantou a cabeça, enxugou as lágrimas e disse, missionário, ontem Deus falou comigo. E a palavra que o Senhor dizia para mim, missionário, era o seguinte: deixe que os mortos enterrem os mortos. Eu sei que eu vou precisar confortar a minha mãe, minha irmã, meus parentes. Mas agora, Deus quer que eu esteja aqui no sertão pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Eu não posso fazer mais nada quanto a vida dele. A vida dele foi ceifada. Deixe que ele seja então enterrado. Mas aqui ainda existem muitas almas que podem ser salvas para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Pessoas que estão com o coração inclinado para fazer a vontade de Deus. E Paulo introduz isso aqui no capítulo 12 de Romanos. Ele fala sobre esta nova vida em Cristo. E ele roga para que cada um apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque, meus irmãos, a vontade de Deus é para aqueles que nasceram da água e do Espírito. A vontade de Deus, aqueles que ainda não nasceram de novo não buscam conhecer essa vontade. Porque, como eu disse, o nosso coração é mau. E se não for o Espírito que nos incline para esta vontade, para conhecer esse Deus, a sua vontade, o que Ele quer, nós vamos se distanciar cada vez mais. Mas a palavra de Deus deixa alguns rastros bem claros do que é a sua vontade. Como em 1 Timóteo, no capítulo 2, do versículo 4, onde ele diz que o desejo dele é que todos sejam salvos. Porque tem pessoas que não conhecem ao Senhor que se perguntam: será que Deus quer salvar a minha vida? Será que eu preciso ser alcançado? Será que eu preciso dessa salvação? Olha, essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade clara do Senhor, que todos, sem exceção, sejam salvos. Todos, sem exceção. Porque o pagamento foi alto. Foi ver o seu filho pendurado em um madeiro, sendo morto, chicoteado, cuspido, maltratado, foi o preço. Logo, esse preço foi para que todos tivessem a oportunidade. Todos. Por isso que é tão necessário irmos pregar o Evangelho. Porque essa oportunidade deve chegar a todos. Às vezes alguém chega para mim e diz assim: rapaz, por que tu vai lá para o outro lado do mundo, para as brenhas, para o meio dos matos, aonde ninguém vai, para poder pregar o Evangelho ali, rapaz? Aqui tem tanto canto que precisa para pregar, pessoas que precisam ouvir. Eu digo, meus irmãos, é verdade, aqui tem muitas necessidades. Mas primeiro, a obra missionária, ela não acontece por necessidade, porque necessidade tem em todo canto. Mas existe algo que é importante a gente pensar e ponderar. Muitas pessoas que estão aqui já ouviram o Evangelho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 vezes. Eu não sei como é o processo, mas eles já tiveram a oportunidade várias vezes. Mas ainda existem pessoas que nunca tiveram a oportunidade nem de dizer não, pastor Rafa. Nem para dizer assim, eu não quero. Por quê? Porque não chegou até elas. Não chegou até elas a mensagem que a vontade de Deus é que ela seja salva. É que ela seja alcançada por esse Evangelho que transforma o homem. Que transforma o homem interior. Que faz do homem mau um homem para a glória do nome de Jesus.
que faz de um homem rebelde um homem submisso à vontade daquele que nos alcançou. Aleluia. A palavra do Senhor também diz em Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, que é vontade do Senhor que sejamos cheios do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É vontade de Deus que você seja salvo. Então, se você está me ouvindo aí e ainda não desfrutou da alegria da salvação, hoje você vai ter uma oportunidade. Porque depois que essa alegria chega ao nosso coração, aí o Espírito Santo de Deus passa a habitar no nosso coração. Por isso que Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas quando eu chegar lá, eu vos enviarei o Consolador. Eu lhe enviarei outro Consolador que vai vir e vai ensinar a você tudo aquilo que eu tenho dito. Ou seja, Ele vai conduzir vocês pela vontade do Pai que está no céu. Aleluia. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Não é cheio de vez em quando. Cheio o tempo todo. Cheio o tempo todo, cheio. Ser conduzido pelo Espírito, ser cheio do Espírito. É como um vento que sopra na vela de um barco. Aquela vela, para ter movimento, ela tem que estar cheia de vento. Mas ela não é estática. Ela não é estática. Ela só se move quando ela está cheia de vento, cheio do Espírito, movido pelo Espírito, conduzido pelo Espírito. Uma vez eu falava com um certo irmão sobre algumas dificuldades que ele estava tendo com relacionamentos com várias pessoas, e ele me perguntou: missionário, o que é que você acha? Qual é o meu maior defeito? O que é que eu poderia melhorar? E papapá. Eu disse: meu irmão, só existe um caminho para você, e só existe um caminho para mim. Ele disse: é o quê? É ser cheio do Espírito Santo. Não adianta você planejar. Eu vou fazer assim, 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 vou montar um calendário assim, 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 assim. Se você estiver vazio do Espírito Santo, nada dará certo. Sabe por quê? Porque João capítulo 15, no versículo 5, Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Cheios do Espírito Santo. Quando estamos cheios, aí, meu amigo, tudo muda. Aquilo que lhe atribula, não lhe atribula mais. Aquilo que tira a sua paciência, não tira mais. Por quê? Porque você agora conseguiu controlar as suas emoções, conseguiu e tal, alcançar um estágio de paciência. Não, é porque você está cheio do Espírito. É pelo Espírito em você. Aí uma vez a gente no campo missionário, com vários missionários, e alguns estavam tendo problemas, e a gente já estava lá no campo já há vários dias. E o irmão chegou e disse: missionário, eu estou sem paciência com aquele irmão ali. Eu digo: meu irmão, faça isso não. Busque ao Senhor. Se encha do Espírito. Deixe o fruto da paciência encher o seu coração. Não, eu estou cansado desse negócio de toda a vida estar aí buscando esse fruto, Eu digo: agora eu entendi qual é o problema. Ele disse: qual é o problema? Eu digo: o problema é que você não quer frutificar, você quer só pegar o fruto. O problema é que você quer ter paciência quando você quer. Mas se você quer alcançar a paciência, você precisa frutificar. Esse Espírito precisa te encher. 1 Pedro também fala o seguinte: que é vontade do Senhor que nós sejamos santos. Sejamos santos,
como Ele é santo. Também essa é a vontade de Deus. Deus não só nos chama para a salvação, porque é a sua vontade, não só nos enche com o seu Espírito, mas também Ele quer que a gente seja santo como Ele é santo. Para que aquele mistério que nós lemos aqui no início desse culto, para que aquele mistério que estava oculto desde a fundação dos tempos, agora seja revelado em nós, na igreja, Cristo em nós, a esperança da glória. Mas isso se manifesta em santidade. Também o apóstolo Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses 5,18, que a vontade do Senhor é que sejamos gratos a Ele. Gratos a Ele por tudo. É vontade de Deus. Deus gosta de nos ver gratos, agradecidos. Se com muito por muito, se com pouco por pouco. Mas com um coração certo de que a vontade de Deus é o que está pautando os seus pés no caminho. Gratidão. Seja grato a Deus. Ah, missionário, mas esse tempo agora de pandemia, todo mundo em casa, às vezes a gente escuta as pessoas dizendo, né, rapaz, eu não aguento mais ficar em casa. Eu digo, dê glória a Deus que você tem em casa. Seja grato pela casa que você tem. Seja grato, porque você tem um lugar para ficar em meio a tudo isso que está acontecendo. Seja grato por tudo aquilo que Deus tem colocado, tem te dado, para a glória do Senhor Jesus. Eu queria orar com você. Eu queria orar com você, que está nos ouvindo, e entendeu que a vontade do Senhor era que a salvação chegasse ao seu coração. Eu quero orar com você para que você possa receber essa palavra em seu coração, crer na palavra da salvação em Cristo Jesus. Porque as Escrituras dizem que depois de ouvirmos a palavra, o Evangelho da nossa salvação, depois de termos crido, nós somos selados pelo Espírito Santo. E é esse selo que eu quero ver em seu coração essa noite. Mas também quero orar com você que deseja preparar o seu coração para fazer a vontade de Deus, independente se essa vontade é contrária à sua vontade. Mas que você, assim como Davi, deseja orar e deseja dizer, Senhor, me ensina a fazer a sua vontade. Eu quero orar com você. Senhor Deus, o Senhor tem todas as coisas na palma da sua mão. Nada foge do teu controle. A tua vontade soberana está sobre os nossos corações, sobre a vida de toda a humanidade. A tua palavra diz que o Senhor é aquele que desmancha planos de reis, para que dê lugar para a sua vontade. Esse é o Senhor que conduz todas as coisas, faz todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade. Esse é o Senhor. Deus, eu te peço que o Senhor alcance o coração desses que estão nos assistindo, desses que estão nos ouvindo, Senhor, esta noite, e o Evangelho bateu em seus corações. Eles foram tocados pelo Espírito, conduzidos a uma reflexão, e estão ali, Senhor, hoje em suas casas, dizendo, Senhor, eu quero experimentar esse Espírito Santo. Me enche, Senhor, com o teu Espírito. Enche, Senhor, a tua igreja. Enche ela com o teu Espírito Santo.
assim como a tua igreja orou, Senhor, lá em Atos no capítulo 4, onde eles clamavam dizendo: Senhor, nos enche com teu Espírito Santo, com ousadia e com intrepidez, para anunciar o teu evangelho até os confins da terra. Deus, vem sobre essa geração, Senhor, sobre essa geração espalhada sobre a terra, que estão, Senhor, vivendo conflitos por causa de toda essa pandemia que está acontecendo no mundo. Deus, traz a eles a revelação da tua vontade, para que eles possam, Senhor, na asa do teu Espírito, fazer, Senhor, a tua vontade. Deus, nós clamamos a ti, Senhor. Desperta o teu povo, esta geração, Senhor, para ser uma geração que vai impactar, meu Deus, os quatro cantos dessa terra, que vai, Senhor, nos cantos sombrios, nos lugares desertos, Senhor, aonde o teu evangelho não chegou, aonde, Senhor, existem pessoas desesperadas, sem esperança, que estão hoje, Senhor, nos apartamentos da cidade de Natal, nas casas, pensando em tirar a sua própria vida, porque não conseguem alcançar, entender a tua vontade, Deus. Eles não conseguem entender que a tua vontade é que eles sejam salvos, é que eles sejam alcançados pela tua maravilhosa graça. Oh Deus, desperta a tua igreja, que ela não se cale, Senhor, nesses últimos dias, mas ela esteja viva, eficaz, para a glória do nome de Jesus. Deus, faz assim, Pai, em nome de Jesus.